Esse é um vídeo tutorial para te ensinar a aplicar e calcular a pontuação da ADAP Shoulder Scale, ou, se você preferir no seu nome completo, Avoidance Daily Activities Photo Scale for Patients with Shoulder Pain. Essa escala, como o próprio nome indica, foi desenvolvida para medir o comportamento de evitação de pacientes que têm dor crônica no ombro durante atividades diárias. Essas atividades foram selecionadas a partir da lista de atividades relacionadas ao complexo do ombro, ou membro superior, dentro do capítulo de atividades da CIF, e a escolha dessas 15 fotos que compõem a escala foi decidida em consenso por profissionais de saúde que trabalham com reabilitação do ombro e pacientes que indicaram aquelas atividades que tinham maior dificuldade para realizar por conta da dor no ombro. Esse instrumento, ele serve tanto para avaliar a questão da evitação do movimento, como te ajuda a planejar o protocolo de intervenção em termos daquilo que o paciente precisa de educação para poder se movimentar com mais confiança. Pode ser ainda utilizado para criar uma hierarquia de prescrição de atividades para exposição graduada em pacientes que têm maiores níveis de evitação, e também pode te ajudar a ilustrar algumas atividades que o paciente pode escolher para colocar como meta durante o tratamento. O preenchimento dessa escala fica em torno de 5 minutos e você pode fazer isso com folhas de papel, tendo as fotos para mostrar para o seu paciente. São 15 fotos de imagens, então, que envolvem o membro superior e o complexo do ombro, e a cada foto, o paciente deve responder numa escala numérica de 0 a 10 quanto que ele, considerando sua dor no ombro, evita a atividade demonstrada na figura, caso tivesse que realizá-la nesse momento. Para responder as perguntas, os pacientes marcam apenas um número nessa escala, e essa escala está ancorada pelos descritores sem evitação e evitação extrema. As 15 fotos estão distribuídas em 3 domínios, a saber: o domínio de movimento livre, composto por 5 imagens, que são representativas de alcançar objetos, lavar partes do corpo, lavar o corpo como um todo, vestir-se e despir-se. O domínio de esforço tem 7 fotos e elas têm diferentes atividades representadas, como levantar um objeto, carregar ou transportar esse objeto nas mãos, transportar algo nos braços, transportar algo nos ombros, quadril ou costa, empurrar, conduzir um meio de transporte de tração humana, lavar e secar roupa, incluindo o ato de pendurar a roupa no varal. O domínio de autocuidado é formado por 3 fotos, que são cuidar dos dentes, comer e beber. Após o paciente preencher a escala numérica para cada uma das 15 fotos, você vai proceder o cálculo do score da ADAP. Como a ADAP, na análise discriminativa, mostrou ter 3 domínios, você pode calcular pontuações por domínio e o score total da escala. No domínio de movimento livre, como há 5 fotos, a pontuação deve ser a soma daquilo que o paciente marcou na escala numérica, a pontuação da escala numérica, vezes 10, dividido por 5. E o score, então, ficaria de 0 a 100. No domínio de esforço, como ele tem 7 fotos, você deve somar a pontuação de cada uma das fotos, vezes 10, e dividir por 7. E no domínio de autocuidado, como tem 3 fotos, é a soma da pontuação dada na escala numérica de cada uma das fotos, vezes 10, dividido por 3. Quando você quiser calcular o score total da ADAP Shoulder Scale, você deve, então, somar a pontuação atribuída pelo paciente na escala numérica para cada uma das fotos, vezes 10, dividido por 15.
Agora, pode acontecer, por algum motivo, que o seu paciente ache que uma das fotos não faz qualquer sentido para ele. E dessa forma, se ele disser para você que ele não evitaria, não porque ele está apto a fazer, mas porque aquela atividade não faz nenhum sentido para ele, você deve então subtrair do denominador da conta do score o número de fotos que foram ignoradas pelo paciente. Então, para calcular o score, caso o paciente tenha descartado uma das atividades, você vai então fazer a soma da pontuação vezes 10 dividido por 14, por exemplo. A ADAPT Shoulder Scale tem propriedades de medida testadas e publicadas. Inclusive, nós temos que a mínima mudança detectável da pontuação total é 16% e, portanto, mudanças inferiores a 16% devem ser consideradas erro de medida e não mudanças de fato acontecendo no caso do seu paciente. A pontuação total da escala é correlacionada com a escala Tampa, que é uma escala bastante conhecida para avaliar a cinesiofobia entre fisioterapeutas, e também ela tem uma correlação com o SPAD, que é uma medida de disfunção do ombro. Nós não detectamos efeito piso nem teto, portanto, a escala deve medir bem comportamento de evitação em diferentes níveis de severidade da condição de dor crônica no ombro, e a DAP é um instrumento válido e confiável. Você pode conferir a publicação e os dados relativos à construção dessa escala em 2 artigos científicos publicados pelo nosso grupo. Nós esperamos que você use a escala e que ela traga mais informações para a sua tomada de decisão clínica na prática.